Gente, bora ver mais umas lâminas. Essa lâmina aqui é bem tranquila, ó. Tem tecido adiposo aqui no meio. Tem esse osso trabecular aqui, né? O osso, ele tem uma matriz bem homogênea. A gente vê aqui a matriz mineralizada, né? Essas trabéculas aqui que o osso faz. Então, esse aqui é o osso trabecular. Quando tem a medula óssea assim no meio, é o osso trabecular. Essa medula óssea aqui é a medula óssea amarela, né? Uma medula óssea de adulto. Ó, aqui a gente já tem o osso compacto. Qual que é a característica do osso compacto? Esses sistemas de Havers, né? Tem o canal aqui de Havers, ou conduto de Havers. Tem essas laminilhas concêntricas aqui ao redor do canal. Então, aqui o canal de Havers, aqui também, aqui também. Esse conjunto inteiro é chamado de osteona, ou sistema de Havers. A gente vê aqui bem as laminilhas concêntricas organizadas aqui ao redor desse canal de Havers. Esse ponto de união aqui, né, entre um sistema e outro, a gente chama de linhas de cimento. Essas linhas aqui que a gente vê. Esse aqui é osso compacto, sistema de Havers. Esses pontinhos aqui são os osteócitos. Aqui no centro do canal a gente tem os osteoblastos, né? Então, osso compacto. Essa lâmina aqui a gente tem músculo, né? Mas que músculo é esse? Vamos olhar o núcleo. É um corte transversal, então a gente tem que olhar aqui nesse corte transversal aonde esses núcleos se localizam. Vocês estão vendo aqui, ó? Olhem a posição desses núcleos, ó. Eles estão numa posição central ou periférica em relação aqui aos fascículos, a esses feixezinhos. Eles têm uma posição central, né? A gente vê aqui que o núcleo, ele é central. Então, o núcleo central vai ser ou músculo liso ou músculo cardíaco, né? Estriado cardíaco. Mas a gente vê aqui que essa organização aqui em pequenos feixezinhos, ela é característica do músculo estriado, né? Então, esse núcleo central aqui é o músculo cardíaco, essa lâmina, no corte transversal. Essa lâmina aqui, ela é bem interessante, eu adoro ela. Aqui a gente vê, né, uma luz, uma entrada aqui, uma certa cavidade. A gente observa do lado de cá que essa estrutura, ela possui glândulas. Do lado de cá, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é músculo. Então, aqui a gente tem músculo. Aqui esse repliegue aqui é a corda vocal verdadeira, porque ela tem músculo. E a outra aqui é a corda vocal falsa. Ela não tem músculo, ela só tem esse tecido conjuntivo aqui e tem essas glândulas, né? Então, essa é a corda vocal falsa, revestida por epitélio respiratório. E essa é a corda vocal verdadeira, ela é muscular. E aí aqui a gente tem esse epitélio plano estratificado. Essa abertura aqui é o ventrículo laríngeo. Essa pontinha aqui de tecido conjuntivo é o ligamento vocal. E aqui é músculo. Lembra que a corda vocal é músculo estriado esquelético, controle voluntário. Essa lâmina aqui de ureter, a gente viu anteriormente a uretra, que ela possuía várias glândulas. Então, qual é a característica do ureter? Ele tem músculo, né? Capas de músculo. E esse epitélio transicional aqui. Ele vai ter essa luz estrelada, uma luz larga, uma luz grande. Então, ele tem essas capas de músculo. E aqui a gente vê o urotélio. O urotélio, ele é um epitélio estratificado, né? Mas ele é um epitélio que ele faz uma transição de acordo com o estado do órgão. Se ele está cheio, isso aqui vai esticar. Se ele está vazio, isso vai murchar. Então, o número de capas vai variar, né? E aí, as células aqui mais superficiais desse epitélio, elas têm um formato mais redondinho, um formato mais arredondado. Por isso que esse epitélio, o urotélio, ele tem essa característica, né? Então, esse aqui é o ureter. Percebam que ele não possui glândulas, né? Digamos assim, poderia confundir, sei lá, com o esôfago. Não, o esôfago ele tem um epitélio plano estratificado. Aqui embaixo ele vai ter a submucosa, aí depois vai ter músculo. Então, isso aqui não é o esôfago. Digamos que, conduto deferente. Não, o conduto deferente ele tem uma luz menor, um pouquinho mais redonda, não é essa luz larga, assim. E ele vai ter lá no conduto deferente essa parede inteira, assim, bem fibrosa, bem densa. Depois a gente vai ver o conduto deferente. Olha aqui a bexiga. A gente vê aqui a mucosa da bexiga. A gente vê aqui músculo, né? Porque a bexiga tem o músculo detrusor. É tudo músculo, ó, em várias direções esses músculos. E observe esse epitélio, ó.
Ele é um epitélio largo, né? Ele é um epitélio grosso. E olha o formato aqui das células mais superficiais, ó. Elas são redondinhas, estão vendo? Formam como se fossem uns botõezinhos aqui, ó. Ó, elas são redondinhas. Então, o urotélio ele tem essa característica, essas células redondeadas aqui na superfície. Olha esse baço também, que lindo. Lembra lá do baço? É um órgão linfático, né? Ele é um órgão secundário. A gente tinha a pulpa roxa, onde a gente tinha os cordões de Billroth, né? Os cordões esplênicos, e tinha os sinusoides esplênicos. Aqui no centro tinha aquela artéria central do baço e ao redor aqui a pulpa branca. O que tinha na pulpa branca? Linfócito T, formando a vaina linfóide periarterial. Então, o que a gente vai ver aqui quando olhar um baço? A gente vai olhar essa pulpa roxa, essa pulpa vermelha, né? Que é os cordões esplênicos e o sangue que está circulando aqui nos capilares sinusoides. E a gente vai observar essas estruturas que são as artérias centrais e ao redor delas esse acúmulo de linfócitos, que é a vaina linfóide periarterial. Então, esses linfócitos aqui são a pulpa branca, esse é o baço. Gente, de novo aqui então, vamos continuar. Então, aqui eu tenho, ó, de novo a paratireoides. Então, percebam aquilo que a gente comentou, ó. São células, elas não se organizam em acinos, em adenômeros, né? A gente tem tecido adiposo aqui no meio. Essas células, elas estão dispersas, assim, né, difusas dentro do órgão. Cuidem para não confundir com a parótida, com a submaxilar. Olha essa imagem aqui, gente, do píloro. Píloro ou antro, né? Olhem primeiro a grossura dessa mucosa aqui do píloro, do estômago. Aqui embaixo a gente vê a muscular da mucosa, aqui vê a submucosa, ó, vasos sanguíneos. Olha o tamanho dessa mucosa. Outra dica para ver píloro, vocês estão vendo que a mucosa ela é furadinha, desde a base aqui, ó, até o ápice, que são as glândulas pilóricas. Essas glândulas, elas são secretoras de muco, devido à acidez aqui dessa região, ó, esse contorninho aqui, ó, é muco. Então, observem que é uma mucosa grande, ela é uma mucosa bem larga, e ela tem aqui vários furinhos devido às glândulas pilóricas. Observem que lá no fundus e no corpo, por exemplo, a gente tinha aquelas células parietais, as células principais, e aqui a gente não vê, ó. Quer ver? Vamos ver. Eu tenho uma lâmina aqui de... Ó, essa lâmina aqui, por exemplo, é do fundo do estômago, do corpo. A gente observa, ó, não tem aqueles furinhos, a gente vai ter o quê? As fossetas gástricas aqui, ó, vindo até o fundo aqui. E a gente observa, nessa lâmina tá meio ruim, não tá com uma resolução muito boa, mas a gente observa, ó, as células parietais, essas rosadas aqui, e quanto mais profundo, ó, essas células mais basófilas aqui, a gente vai ver as células principais. Então, o corpo, o fundus, ele tem a presença dessas células parietais e principais, ó. Olhem nessa lâmina aqui, ó. Essas células rosadas aqui, poliédricas, são as células parietais, aquelas células lá que secretavam o ácido clorídrico, o fator intrínseco, ó. Olha ela aqui. Agora, estão vendo essas células mais roxinhas aqui pro fundo? Essas são as células principais, elas são mais basófilas. Quanto mais indo para o fundo da fosseta gástrica, mais você enxerga elas. Ó, essa aqui é outra lâmina de píloro, ó. Observe o tamanho dessa mucosa. Então, lembra que o estômago tem cárdias, fundo e corpo e o píloro. Olha como essa mucosa ela é larga. Ela é, digamos assim, tem várias glândulas pilóricas, muitas, por isso que ela é toda perfuradinha, que são as glândulas pilóricas aqui nessa mucosa. Ela é homogênea, ó, percebam que ela tem só uma cor. Quando a gente olha lá no fundus, a gente vê aquelas duas cores, as células parietais, as células principais e tal. Então aqui é uma cor mais homogênea. Ó, eu coloquei aqui o intestino grosso do lado, porque esses buraquinhos aqui na mucosa do píloro pode confundir aqui com as criptas de Lieberkühn lá do intestino grosso. Então, percebam que aqui ele cria essas entradas, né, essas invaginações na mucosa, que são as criptas de Lieberkühn. Mas percebam um detalhe aqui, ó, estão vendo esses pontinhos branquinhos? São células caliciformes. Eu não tenho células caliciformes lá no estômago. Então, olhem a diferença. Aqui eu tenho células
que vão produzir muco e tal, ó, mas elas não têm células caliciformes aqui, ó. Não tem. E aqui a gente observa, ó, células caliciformes. Esses pontinhos branquinhos aqui são as células caliciformes, glândulas unicelulares com núcleo na base. Vamos voltar aqui que eu pulei algumas. Então a gente estava vendo essa imagem aqui do píloro, né? Então olha o tamanho dessa mucosa, o tanto de glândulas pilóricas. E essa lâmina aqui, a gente vê aqui uma parte celular com bastante células basófilas, né? Estão tingidas assim, bem basófilas. E olha esse estroma aqui, como tem tecido adiposo, gente. Bastante tecido adiposo. Então, não é comum assim, você encontrar esse amontoeiro de tecido adiposo dentro de um órgão. Às vezes ele está por fora da cápsula, mas assim, dentro do órgão não é tão comum. A gente encontra onde? Lá na medula óssea, que a gente viu aquela hora o osso trabecular. E aqui a gente está vendo também esse monte de tecido adiposo. Essa estruturazinha aqui é um corpúsculo de Russell, mas nem sempre a gente consegue ver. Aqui a gente vê os linfócitos, então esse aqui é um timo adulto, é um timo que já está com bastante tecido adiposo aí. E pra gente finalizar essa parte aqui, a gente tem aqui esse estroma, né, bem denso, bem fibroso. Observem aqui que as luzes, elas são redondas, né? Elas são mais redondas. Lembra lá na vesícula seminal que era uma luz toda florida, pareciam galhos de árvores. Aqui não, a próstata ela é organizada em lobulíleos, por isso que as glândulas aqui, elas estão bem redondinhas. Então percebam aqui, ó, essas estruturas redondas. E esse conteúdo aqui também dentro da próstata, né? A próstata, quanto mais a pessoa envelhece, ela vai acumulando aqueles corpos amiláceos, né? E depois eles se calcificam, se transformam em concreções prostáticas. A característica da próstata é isso aqui, então a gente vai encontrar esse estroma aqui bem fibromuscular, essas glândulas mais redondas, esse conteúdo na luz aqui, esses corpos amiláceos. Então essa lâmina aqui é uma próstata. De novo aqui aquela lâmina do ureter, ó, uma capa bem muscular, uma luz estrelada. A gente observa que não há glândulas, né, ao redor desembocando no ureter. Ele tem aqui esse epitélio, né? Sempre que eu tenho a luz, eu chego num epitélio. Ele tem esse epitélio aqui, esse urotélio, que é um epitélio transicional, porque dependendo do estádio do órgão, ele vai variar em número de capas. Então, essa lâmina a gente já viu. Essa lâmina aqui é o píloro, ó, de novo. A gente vê aqui a mucosa. Essa mucosa ela não tem velosidades, ela vai ter as fossitas, né? E aqui as glândulas pilóricas, ó. As glândulas pilóricas, elas têm, digamos, uma cor mais homogênea. A gente já comentou. Essa aqui do corpo a gente comentou. Aqui também das células parietais principais. O cárdias, gente. O cárdias, ele é um órgão... Deixa eu só... Então tá. Só pra gente terminar essa parte. Então aqui a gente tem o cárdias. E qual é a característica aqui, né, dessa região? A gente tem aqui a muscular da mucosa, como tem ao longo de todo o trato digestivo. E observe aqui que essa mucosa do cárdias, ela tem umas fossetas gástricas aqui, né? E tem a parte das glândulas. Então, o cárdias, ele não tem aquela mucosa tão larga, tão comprida, né? São glândulas e fossetas gástricas pouco desenvolvidas. Se vocês observarem de volta aqui, por exemplo, olha o corpo e o fundus, como as fossetas são longas. Olha aqui a região do píloro, como tem glândulas. Olha como tem glândulas no píloro. Então, o cárdias, ele é aquela transição, realmente. Ele não tem tão desenvolvidas as glândulas e as fossetas como tem lá no píloro, no fundus. O cárdias, ele pode confundir um pouco com o cólon, né? O intestino grosso. Até coloquei aqui do lado a imagem do intestino grosso. Então, assim, preste atenção que no intestino grosso eu vou ter o quê? Células caliciformes, tem as criptas de Lieberkühn, né? E aqui a gente tem, por exemplo, no cárdias, ó, não tem células caliciformes, só tem as células secretoras de muco, por isso que elas têm esse aspecto rosadinho, clarinho. Então, cuidem para não confundir
com alguma outra parte, com algum outro órgão. O píloro a gente já comentou, olha o quanto de glândulas, né? As fossitas gástricas, elas são compridas. Aqui, intestino grosso, a gente tem a mesma estrutura do trato digestivo, mucosa, muscular da mucosa, aqui embaixo vai ter a submucosa. Essas células aqui é o tecido conjuntivo laxo, que compõe a lâmina própria, né? Então, o epitélio, a lâmina própria muscular da mucosa faz parte da mucosa. Então, aqui a gente observa as criptas de Lieberkühn, células caliciformes, um epitélio cilíndrico simples, né? Então, o intestino grosso. Acho tão bonitinho essa lâmina do intestino grosso, parece umas florzinhas assim. Olhem essa lâmina aqui. A gente olha um órgão também. Aqui com um estroma bem denso, bem basófilo assim, né? Tem umas estruturas redondas dentro desse órgão, ó. Tem umas menores, outras maiores. E olha essa massa que tem aqui, bem pouco celular. Ela é uma massa só fibrosa, assim, parece uma cicatriz, né? Ela não tem células aqui dentro. Esse aqui é o corpo albicans. Tem esse aqui e tem um outro enorme aqui. Corpo albicans é quando o corpo lúteo lá que secretava progesterona, ele vai atrofiando, né? Se não houve fecundação, ele vai sofrer uma atrofia. Então, esse aqui é o corpo albicans lá do ovário. E pra gente terminar agora, olhem essa parede aqui. A gente tem aqui células musculares lisas. E vocês estão vendo esse rosa aqui, ó? Esse rosa são fibras elásticas. Então, a gente vê uma parede aqui com várias fibras elásticas, células musculares lisas, né? Músculo liso. Tcharam! É uma parede de uma artéria, né? Uma artéria elástica. Observe como essa parede ela é larga. Ela tem em torno de 50 capas de lâminas, né? Elásticas. A gente observa esse rosa, assim, meio onduladinho aqui no meio. Então, essa aqui é uma parede de uma artéria elástica.